Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o nosso livro majestoso, tão importante, tão inspirador, Evolução em Dois Mundos, o que para muitas pessoas era um desafio, era um problema, fazendo com que elas evitassem chegar a ele ou passar por ele, porque se assustavam, e que nós estamos nos esforçando para que você possa compreender o principal, a ideia principal e deixar a você, interessado em pesquisar, o que é muito interessante que se faça, o trabalho de aprofundar os termos científicos, os termos técnicos. Temos procurado trazer imagens, eu lembro que você vai se recordar do lagarto, tuatara, com a pineal aparecendo, que nós mostramos no capítulo anterior, lembra disso? Então, hoje nós vamos para um capítulo muito importante, que vai falar sobre a palavra e a responsabilidade. Como tudo vem encadeado numa sequência para gerar as emoções, para expressar a mente mais viva do espírito. E aí que você vai também nos acompanhar. Pegue lá o seu caderno, sua caneta, olha a minha caneta aqui, faça as anotações, se você não tem um papel, faz no livro mesmo, mas não deixe de estudá-lo, porque é um ensinamento muito importante e que se está descobrindo a cada linha, tá bem? Então, agora você se prepare, porque nós vamos para o capítulo 10º. Já estamos chegando na metade da primeira parte. A primeira parte são 20 capítulos. Então, hoje o capítulo que vai falar sobre a palavra e a responsabilidade. Como sempre, eu faço um resumo que explica aquilo que é essencial na minha visão, o que é mais importante, e logo depois do resumo, nós vamos ler o capítulo. Então, nós não vamos alterar o livro, nós só estaremos deglutindo, mastigando, fazendo com que aquilo que parecia ameaçador agora perca essa ameaça. Vamos então ao primeiro subtítulo deste capítulo 10º, cujo título principal é Palavra e Responsabilidade. Acompanhe comigo. Linguagem animal. Você verá que nesta primeira parte, o André Luiz ele é bastante assim, sucinto, ele não vai explicar muita coisa e vai ser fácil de você entender. Depois de organizado o cérebro, havendo a mônada celeste ou a mônada espiritual, que seria a primeira terminologia daquela essência espiritual criada pela divindade, tendo a mônada celeste atingido o estágio de princípio inteligente. Por quê? Porque a mônada espiritual atua no mineral, depois vem o princípio espiritual, atua no vegetal, depois, quando ele chega na zona animal, ele se transforma em princípio inteligente. Então, tendo chegado com a organização do cérebro a esse nível, observa-se o surgimento da linguagem entre os animais, sob o estímulo, sob a conduta, o impulso dos gênios veneráveis, espíritos muito elevados que vão fazer com que essa linguagem vá surgindo. A começar por grunhidos, aqueles sons guturais dos bichos, ou gesticulações indicando perigos específicos, e aí entre parênteses nós citamos o silvo dos répteis, o coachar dos sapos, o canto das aves e as mudanças físicas de cor nos insetos e nos vertebrados, que são manifestações de uma linguagem também. O processo, essa linguagem, esta fala, este processo se acentua. Começando nos grunhidos, ele vai se acentuar com a evolução da mônada na direção da conquista de mais amplos recursos para a consciência fragmentária. A consciência que começa a se formar, mas ainda não está completa, está em fragmentos. Já no reino animal, hein? Agora, como o princípio inteligente, a linguagem se aperfeiçoa. Quando a mônada chega a se colocar já como princípio inteligente, a linguagem da expressão que antes era grunhido, era pequenas mímicas, pequenos comportamentos, pequenos ruídos primitivos, essa linguagem agora vai se tornar mais complexa. E aí vem os exemplos.
O lobo grita, chamando os companheiros na sombra da noite. O gato mostra fúria ou carinho. O cavalo relincha de forma especial para mostrar suas emoções. Voltando no gato aqui, o gato tem diversos tipos de miados. Miado de alegria, miado de dor, miado de fome, miado de ira, de defesa. Já a galinha, o cão, todos eles exprimem agora emoções básicas através de uma linguagem sonora e comportamental. O cachorro, o gato, tem latidos diferentes ou miados específicos e o dono identifica se ele está com dor, se ele está triste, se ele está com raiva, se ele está ameaçado. Então, é normal nesse contato agora com o humano, que já é espírito, não é mais princípio inteligente, que a gente perceba as emoções dos animais através desta maneira de se exprimir. Então vemos que André Luiz está falando da linguagem animal já como um pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem convencional no ser inteligente. Agora nós vamos ao texto do livro. Acompanhe aí a leitura do texto original de André Luiz. Vamos lá. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema, o som básico e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio, à troca de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo, o assobio de vários répteis, o coachar dos batráquios, a família dos sapos, as rãs, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo, que é a adaptação ao meio de alguns insetos e vertebrados, aqueles que mudam de cor, né? A se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária entrava, investia-se na posse de mais amplos recursos, conquistava para si mesma mais poderes. E aí vamos ver os exemplos. O lobo grita pelos companheiros na sombra da noite. O gato encolerizado mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, para acomodar a prole, para alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Este é o texto original, que nós resumimos daquela forma que fomos já apresentando a você, citando esse estágio de evolução da manifestação, desde os reinos inferiores, do reino animal, passando para os animais superiores, onde ele já tem o princípio inteligente desenvolvido. Não é difícil, não é mesmo? Dá para você entender. Agora nós vamos para o segundo subtítulo, cujo nome cuja a designação é Intervenções Espirituais. E, como nós costumamos estar fazendo, vamos primeiro ao resumo que a gente preparou para que você entendesse a ideia central deste subtítulo. Vamos ao texto do resumo. Ao atingir o estágio de transição entre animal superior e ser humano, há um estágio de transição. O perispírito daquele que vai se tornar o homem, né, das cavernas, o perispírito desse homem que está abaixo ainda do ser primitivo, é submetido a intervenções magnéticas no plano espiritual
que lhe pertence, aonde ele vai estar quando ele desencarna como animal superior. Ele vai para o plano espiritual que lhe é próprio e nesse lugar ele recebe intervenções magnéticas por parte dos instrutores do espírito, modificando suas estruturas magnéticas para produzir os aparelhos físicos que vão lhe permitir a fonação e a construção da palavra para o novo ciclo de progresso. Descreve então André Luiz a organização do aparelho fonador, o aparelho da fala. Laringe, traqueia, faringe, fibras, ligamentos, músculos delicados, tudo modelado por mãos de exímios cirurgiões plásticos, os chamados condutores espirituais, visando a produção fisiológica da voz. Um tecido especial reveste o sistema das cordas vocais verdadeiras, tecido esse conhecido como células estratificado-pavimentosas, além dos movimentos musculares do laringe, que o fazem subir, distender, elevar, baixar, separando deglutição e expiração da inspiração, sucção e bocejo, como perfeito instrumento para efeitos musicais. Vemos nesse resumo esta descrição ainda não muito detalhada daquilo que André Luiz quer que nós estejamos atentos, já que estes espíritos superiores vêm trabalhando constantemente para que todos nós cheguemos a um estágio evolutivo que possibilite a expressão da nossa inteligência. Então, estamos vendo aqui que neste subtítulo ele está explicando que espíritos superiores que conduzem a evolução operam através da ação no perispírito daquele ser que vai se tornar o espírito humano, as alterações necessárias, inclusive para a modelagem do aparelho fonador. Por isso que o subtítulo se chama Intervenções Espirituais. Não acontece na Terra, não é no corpo de carne que isso se dá. É na estrutura perispiritual daquele que está migrando do reino animal superior para o reino hominal. Para ilustrar um pouquinho daquilo que André Luiz está falando na intervenção espiritual, nós vamos mostrar para vocês uma imagem muito assim simples, para você ver o aparelho fonador que os espíritos desenvolveram no plano astral, no perispírito daquele ser que estaria depois renascendo como corpo físico, para que o corpo físico estruturasse esse sistema para facilitar a emissão dos sons. Veja só essa imagem. Aí você vê os músculos intrínsecos da laringe. Olha só, as cordas vocais, as pregas, as cartilagens tireoidea, o músculo tireoide que vai fazer tireoaritenoide, uma coisa assim. Você vai vendo aí os nomes todos difíceis. E isto foi orquestrado no perispírito daquele que vai se tornar mais adiante, pouco adiante, já um ser humano completo, para que a estrutura fosse a ferramenta adequada para a produção sonora. Então, você vê aquilo que cirurgiões plásticos estão modelando no perispírito, se transforma no corpo físico, nesse conjunto de cartilagens, de pequenos ossos, de músculos de todos os tipos, para fazer com que a vibração sonora pudesse gerar o material sobre o qual a estrutura geral do corpo pudesse criar sons cada vez diferentes uns dos outros. Então, essa ilustração representa fisicamente o que os espíritos fizeram no perispírito. Agora nós vamos para o texto original do livro. André Luiz vai dizer da seguinte maneira, vamos lá. Intervenções espirituais.
É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, a base para começar a ser humano, não é? O corpo espiritual do homem infraprimitivo, aquele que vem antes de o homem tornar-se ser primitivo, o ser humano primitivo, ela se demora longo tempo em regiões espaciais próprias, no plano espiritual, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos, nos instrumentos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos, nos instrumentos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. A laringe, situada acima da traqueia e à frente da faringe, consubstanciada no esqueleto cartilaginoso, urdido, tecido em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre, nas mãos sábias dos condutores espirituais, a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica. Ela sofre delicadas operações no curso dos séculos para que os músculos mencionados se façam simétricos, ou seja, em um estado de oposição espelhado de ambos os lados, os mesmos músculos, e para que se vinculem, se dediquem tão ágeis quanto possível à produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada ou estratificada pavimentosa, que é um dos tipos de células epiteliais especiais que compõem o laríngeo, na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de subida e descida, elevando-se na expiração e na deglutição e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo como um perfeito instrumento de efeitos musicais. Então ele está explicando com mais detalhe o funcionamento, as estruturas, para que o leitor veja que foi algo implantado no perispírito para depois ser transferido para a carne e ser aperfeiçoado ao longo dos séculos ou dos milênios, visando a produção da palavra. Que detalhes, não? Que detalhes. Você vai ver agora nesse subtítulo uma imagem muito interessante que dá a visão de todo o aparelho fonador, com todos os detalhes, e ver como o trabalho dos espíritos superiores nessa construção foi primoroso. E, juntamente, um resumo muito pequeno, porque André Luiz, nesse trecho, vai citar o nome de músculos, de ossos, de cartilagens, e é uma coisa que, certamente, a não ser que você seja um médico ligado à área da fonação, vai ser uma coisa pouco importante para o nosso domínio, apenas o conhecimento de que existem todos estes diversos componentes do aparelho fonador. Mas vamos ver o resumo aí para você ter uma ideia. Olha só. Veja só, olha. À esquerda vocês têm a estrutura desde o nariz, fossas nasais, a língua, os dentes. Você vê o músculo da cavidade oral e ali começa a laringe num azul mais escuro, onde à direita você vê ela já dissecada, aberta, parecida com a imagem anterior que nós mostramos no subtítulo passado. E também ali o epitélio cortando a corda vocal. Se você pegar ali uma das cordas vocais, você vê aquela seta vermelha que vem de baixo para cima.
é um quadradinho que é um pedaço daquela corda vocal para ele mostrar o músculo interno e o epitélio que forma a estrutura externa da corda vocal, a tal da estratificado pavimentoso. E ali, à direita, o que André Luiz vai falar neste subtítulo? André Luiz passa a descrever o trabalho dos técnicos da espiritualidade superior, na organização da estrutura da traqueia, relatando os passos dados pelos espíritos para criar o aparelho fonador com a descrição dos seus diversos componentes. É isso que André Luiz vai explicar. E, naturalmente, todos os componentes, ele vai dizer todos eles com o nome correspondente, que são nomes bastante complexos e que não fazem parte do entendimento do que aconteceu aqui, apenas ele identifica. É a mesma coisa que você visitar uma casa para ver os cômodos, a sua estrutura, e depois o engenheiro começa a explicar, aqui foi aplicado a argamassa CP42 para a construção com aço de tal espessura, de tal dimensão, de tal constituição, depois fizemos um piso com um determinado tipo de porcelana que foi queimado a 558 graus, todos esses detalhes não fazem muito sentido para quem está vendo a casa, não é mesmo? Então, nós estamos vendo a casa, vendo a beleza do mundo espiritual, construindo a área da fala. E André Luiz agora vai explicar os seus componentes, e é ótimo que a gente aprenda, mas o mais importante é isto. Você viu como é uma coisa complexa e muito bem feita. Agora então nós vamos ver a explicação do André Luiz. Não se assuste com os nomes. Isso demonstra que André Luiz conhece a estrutura, conhece o mecanismo, está explicando para os médicos da área da fonoaudiologia, os especialistas, que não se trata de um chute no ar. É algo tecnicamente apresentado com todos os seus nomes e detalhes. Vamos então ao subtítulo Mecanismos da Palavra no livro. O que André Luiz fala? Com o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, cartilagem que eles chamam de cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo de cima, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem assim a conjunção ou o afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise, a interna vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra, que é externa e é muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão, aquela saliência que os homens geralmente são mais visíveis nos homens na área do pescoço, em suas lâminas verticais, que se conjugam, que se unem na linha mediana, traçando um ângulo diedro, um ângulo formado por dois semiplanos da mesma origem, que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que por baixo se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgagni. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o ariaritenoide,
assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão e eficiência, a abóbada, a cúpula de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Nós temos então a boca, aquela estrutura de cima que pode ser a forma de pressão para a gente fazer a corda vocal também se mover, a estrutura como essa abóbada, que pode também ser dentro do laríngeo, dentro da estrutura cartilaginosa. Então você viu que o que nós temos neste subtítulo é apenas uma referência terminológica a todos estes componentes. É bom que a gente aprenda que existem cartilagens que têm nomes próprios, diferentes. Isso é uma cultura de origem fisiológica, de origem médica. Mas isso não está vinculando o nosso entendimento espiritual sobre a função. Nós estamos percebendo que para detalhar a fala foi necessário criar um mecanismo. E esse mecanismo vem do plano espiritual para o plano físico, com a estruturação tão precisa de tantos músculos, tantos detalhes, tantos ossinhos, tantas cartilagens, cada qual com a função de fazer com que se controle a produção do ar e do ruído, e com ele, ao mesmo tempo, nós possamos inspirar, comer, falar. Imagina o que significa para a estrutura, o esôfago, todos passam pela boca, o ar, a comida. Uma hora tem que entrar, outra hora tem que sair, a expulsão dos gases pulmonares e aquilo que você deseja falar, e ao mesmo tempo a comida que tem que entrar para o outro lado, para ir para o estômago. Olha que aparelho complexo isso. E tudo isso foi propiciado pela intervenção de engenheiros espirituais com a finalidade de ajudar o homem a ter uma ferramenta, como ele disse no subtítulo anterior, ou 2 subtítulos atrás, como se fosse um instrumento musical. Muito bonito isso, não é? E a nomenclatura você vai estudar, se você tiver interesse, se você é um estudioso da anatomia, se você gosta de desenvolver-se nesta área, você terá toda a literatura médica da área específica para poder pesquisar. Agora a gente vai para o subtítulo Linguagem Convencional. Vamos ver? O resumo que nós fizemos nos dá uma ideia daquilo que de principal André Luiz nos está apresentando neste trecho. Linguagem convencional. Partindo da linguagem mímica e primitiva desenvolvida nos reinos inferiores, os sábios tutores inspiram o homem à organização mecânica da palavra, a organização dos sons para produzir combinações, provindo da mente a força que governa as ferramentas orgânicas da voz. É a mente do ser encarnado que gera a ordem para que a voz se apresente em determinado tom, em determinado ritmo, em determinada combinação. E então ele continua explicando que passa o verbo, a palavra, a demonstrar as suas ideias e as mais íntimas emoções, recolhendo também a experiência dos irmãos mais avançados e aprendendo a educar-se para receber deles a ajuda que vai lhe permitir os ganhos da cultura que o ajudarão a encontrar respostas para suas perguntas. O homem então agora começa a exprimir-se e ao exprimir-se ele apresenta ideias, ele apresenta emoções, ele começa a esboçar uma exteriorização do que ele é. Quando não tem a voz, não tem a fala, o homem não tem como fazer isso. Os próprios animais têm dificuldade de gerar, se não por
emissões químicas. Nós vimos no metabolismo, nós vimos nas plantas, nós vimos nos animais inferiores, que às vezes para determinadas operações de sobrevivência, eles emitem quimicamente sinais que atraem ou que repelem. Mas fora isso, você nunca ouviu uma conversa de duas amebas? Uma ameba falando para outra como que ela encontrou comida. Você nunca ouviu o diálogo de seres tão primitivos assim que pudessem executar ou com gestos ou com ruídos a demonstração de seus interesses? Então vamos vendo que da atração química nós vamos migrando para a demonstração de ambientes atrativos ou repulsivos que informam aos que estão ao lado aquilo que aquela química dissolvida demonstra. Nós vemos nos programas anteriores que determinados seres aquáticos, o óvulo e o espermatozoide emitem cargas químicas que fazem com que eles se atraiam, que procurem um ao outro. E ainda é uma comunicação, mas tão primária, tão assim, incipiente. Mas aqui nós já estamos vendo que o ser humano já está com essa potência bastante desenvolvida. E agora nós vamos ao texto original. Vamos ver como André Luiz explicou isto. Acompanhe o slide para você poder seguir a leitura que vamos fazer. Vamos lá. Linguagem convencional. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica da palavra, provindo da mente a força com que ele aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como um fole, e fazendo ressoar o som na laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica, a linguagem dos gestos e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Antes ele já tinha a linguagem gestual, a linguagem dos sinais, aquelas linguagens guturais, dos silvos, dos coachares, que ele foi aprendendo nos reinos anteriores. A esse modo natural de expressar-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-magnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, a isso que ele já tinha, põe por cima a criatura humana os valores do verbo articulado, com os quais ele aperfeiçoa, acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio da sinalética, dos sinais especiais na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda, que estão além, estão à frente dele. Ele aprende com os irmãos que estão à frente dele. E aprendendo com isso a educar-se para merecer esse tipo de assistência que vai lhe outorgar o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. A expressão fonética começa a produzir estruturas mentais mais complexas. Ele começa a ter que ouvir, ele começa a identificar convenções. Por isso que a linguagem convencional, eles se exprimem da mesma forma, eles se instruem do mesmo modo. Um grito, um fonema significa tal coisa. Estamos falando já do ser humano, mas ainda num estágio bastante incipiente. E a partir daí ele vai se tornando cada vez mais
complexa a estrutura da fala. Ele vai, com isso, auxiliando os que estão abaixo dele e sendo auxiliado por aqueles que estão acima dele, aprendendo com isso a desenvolver-se mais depressa. É muito interessante. Vamos fazer aqui um pequeno parêntese. Vamos imaginar que você que está na Terra em determinado país resolva aprender a língua de um outro povo. Essa língua de outro povo tem outra constituição, tem outra história. A utilização fonética é distinta. Algumas são mais guturais, mais dentro da garganta, outras são mais na ponta da língua. E você tem que aprender a mover toda essa estrutura. Mas é seu cérebro que precisa funcionar para compreender a língua, para adaptar-se na expressão das palavras. É muito famoso o tal de colocar a língua entre os dentes para falar o TH do inglês. Through. Ou o né, do alemão, que vem de lá de dentro. É uma forma que não é habitual da nossa língua, a expressão. Então você percebe que você aprende com outros como utilizar isto, ao mesmo tempo que você ensina outros também. E esse aprendizado vai tanto da área biológica, biotecnologia, né, da estrutura da fala, como que você articula as palavras para representar aquela ideia, como também você, depois de dominar a ferramenta, você pode colocar conteúdo nela. Então você vai começar a pôr as suas ideias naquela língua, naquela maneira convencionada entre aqueles povos de se expressarem. E isso é às vezes interessante. Vamos fazer aqui apenas um comparativo. Como é que os nossos irmãos hispânicos se referem a uma mulher que está grávida? Para o português, ela está grávida. Para os nossos irmãos hispânicos, ela está embaraçada. Então você já imaginou que você vai para a Espanha, para a Argentina, para o Paraguai e fala assim: eu fiquei muito embaraçado porque a pessoa falou uma coisa que me deixou assim, envergonhado. E eles vão dar risada de você. Porque você é homem, o homem nunca fica embaraçado. Mas você disse que ficou. E então, por quê? Porque a convenção sonora para dizer gravidez, para você é uma, para ele é outra. E então existem essas confusões, muitas vezes engraçadas, às vezes trágicas, decorrentes exatamente desse descompasso entre um núcleo civilizatório e o outro. Você vê quantas línguas existem no mundo, quantas estruturas verbais construídas com a maneira de você falar, com verbos, com substantivos, com estrutura gramatical, tudo eles funcionam e são diferentes. Dependendo da sua origem, os que vêm da língua latina, os que vêm da língua grega, parece que são de outros planetas, mas não são. São maneiras de utilizar os aparelhos fonadores segundo os seus hábitos regionais, com as significações que eles impuseram a estes fonemas, para que cada um significasse uma coisa. E olha que interessante. Você conhece a palavra em português, a palavra bordel? Bordel significa uma casa licenciosa, uma casa onde as pessoas vão praticar sexo sem nenhuma ligação, sexo pago, vamos dizer assim. Bordel. Em português vem bordel, essa palavra vem do francês. Por que vem do francês? Porque vem da estrutura que é uma conjugação de palavras. Bordelot. Por que isso? Porque um dos reis da França, se não me engano Luís XIV, proibiu que na Ilha de la Cité, onde estava o palácio, prostitutas se estabelecessem. Mas a prostituição sempre existiu, a forma de sobrevivência através da venda do próprio corpo era uma das poucas formas de que muitas mulheres conseguiam sobreviver. Então o que elas fizeram? Elas atravessaram o rio Sena
E do lado de lá do Sena, à margem do Sena, elas construíram suas casinhas. As casinhas onde elas moravam. Então, os que estavam na Ilha de la Cité, a central administrativa da França, quando queriam se aventurar, eles tinham que atravessar o rio Sena e ir do lado de lá, na borda da água. Borde de l'eau. Água em francês é l'eau. E aí ficou bordelot. E aí no português virou bordel. Adaptação para significar aquilo que de verdade não tinha nada a ver de prostituta, era a borda do rio, borda da água, onde as mulheres ficavam para se oferecerem aos magnatas, aos homens importantes da corte do rei. Então você vê como as coisas vão se adaptando. E a gente tem muitas palavras no português que são adaptações de outras línguas, do inglês, do francês, do italiano. E a gente entende. É uma forma de você compreender e se tentar relacionar. É muito bonito tudo isso. E tudo isso graças a essa potência que é a expressão da nossa intimidade, da nossa identidade pessoal, da nossa capacidade mental, que é que governa tudo. E então você, como diz o velho Sócrates, o filósofo grego, ele dizia assim: fale para que eu te veja. Fale para que eu te veja. Porque quando você fala, você demonstra quem você é. Não é quando você veste, quando você se enfeita, quando você se pinta. Sócrates não conhecia uma pessoa enquanto ela estivesse muda, apesar de vê-la. Não era um olho de Sócrates que conhecia a pessoa, era a mente que conseguia ouvir o que a outra mente tinha para falar quando ela falava. E é isso que faz com que a gente se expresse bem ou mal com aquilo que a gente aprendeu ou com aquilo que a gente não sabe. Porque é a expressão da mente. Esse é um avanço muito grande na evolução. E agora nós vamos, no próximo programa, dar continuidade a este capítulo para terminá-lo. Espero que você tenha gostado, espero que você possa seguir pensando sobre isso e já esperando o próximo programa, vai lendo, tá? Não fique esperando eu chegar lá, não. Lê você que você vai ficar mais fácil para entender. Espero que você esteja apreciando essa maneira com o resumo, que vai ajudando você a vencer os problemas. E eu conto com você, hein? No próximo programa, O Espírito da Letra, para terminarmos o capítulo 10º. Obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários, pelo seu carinho. E eu espero que você possa também fazer outros amigos seus se interessarem por esse maravilhoso livro. Um grande abraço, até o próximo programa e muita paz.